Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou o vosso irmão em Cristo, o presbítero Gregório, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, passando aqui para deixar-vos mais um pedacinho do Maná dos Céus. O livro de Efésios que estamos analisando, estamos no capítulo 4. Efésios tem 6 capítulos. Minha última mensagem, eu vos apresentei o capítulo 4 até o versículo 16. Hoje eu gostaria de comentar o versículo 17 até o versículo 32. O apóstolo Paulo fala sobre a santidade cristã, que é oposto aos costumes pagãos, ou seja, ao costume gentios. Ele diz assim: "E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como anda também os outros gentios, na vaidade do seu sentido." Então, o apóstolo, ele nos aconselha que venhamos andar em espírito agora, não mais segundo o curso da nossa própria imaginação sobre o nosso antigo costume, que eram os costumes, as práticas pagãs. Ele diz no versículo 18: "Entenebrecido no entendimento, separado da vida de Deus, pela ignorância que há nele, pela dureza do seu coração." Então, esses sentimentos pagão, ele havia tampado a nossa mente, havia colocado treva no nosso próprio entendimento e havia nos separado da vida de Deus. E tudo isso ocorreu, amado, devido à nossa ignorância, por causa da dureza do nosso coração. Versículo 19 diz: "Os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza." Por que ocorria tudo isso? Porque a nossa mente estava entenebrecida. Nós não tínhamos entendimento de Deus, nós estávamos separados de Deus. Então nós havíamos perdido todo o sentimento de buscar a Deus, de consertar o percurso da nossa própria vida. Nós seguíamos os desejos da nossa carne, nós havíamos entregado a todo o sentimento de soluções e estávamos cometendo todo tipo de impureza. Não havia expectativa para nós. Mas o versículo 20, o apóstolo começa a falar algo que começa a nos trazer luz. Ele diz: "Mas vós não aprendeste assim a Cristo." Aí ele diz: "Se é que o tendes ouvido, e nele foste ensinado como esta a verdade de Jesus." Então, o apóstolo está falando aos irmãos da igreja de Éfeso: olha, vocês não aprenderam mais assim. Se é que vocês têm dado ouvido, se é que vocês têm de ouvido, se vocês foram ensinados nele. Em quem? Em Cristo. Com esta verdade em Jesus. Que quanto, diz o versículo 22, que quanto ao trato passado, vós despojais do velho homem, que se corrompe pela concupiscência do engano, e vós renoveis no espírito do vosso sentido. Então, quanto a tudo aquilo que era passado, nós despimos, diz ele, nós despojamos dele, da nossa velha natureza, dos nossos velhos costumes, da nossa
prática de viver em iniquidade, nós abandonamos isso, nós despimos. É como se nós tivéssemos tirado uma roupagem e agora essa roupagem, antes ele se corrompia por causa da consciência, do engano, mas agora nós estamos nos revestindo do novo homem que vos renoveis, diz ele, no espírito do vosso sentido. Então, a renovação, ele deve ocorrer no nosso interior, dentro do nosso espírito, dentro do nosso amágo, dentro da nossa alma. E o versículo 24 diz: e vós revistais do novo homem que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Então, o que o apóstolo espera de cada um de nós, que nós abandonemos toda a prática de pecado e venhamos nos vestir da nova natureza, que é segundo Deus. Deus criando em nós uma nova natureza, que é criada em verdadeira justiça e trazendo pureza aos nossos sentimentos, que é a santidade. E o apóstolo continua no versículo 25 dizendo: pelo que deixais a mentira e falai a verdade, cada um com seu próximo, porque somos membro um dos outros. Então, aquela prática, existe até hoje cristão que tem o costume de mentir. Então, esse costume de mentir, a mentira tem que ser deixada de lado. Ele diz que devemos falar a verdade a cada um. Devemos falar a verdade, ainda que doa. Porque nós somos membros uns dos outros. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. E se nós, muitas vezes, não nos policiarmos a nós mesmos, vamos cometer o mesmo pecado, a mesmice de todos os dias. Então devemos deixar a mentira e falar a verdade. Aí o apóstolo, ele aconselha a não nos irar. Ele diz: irai-vos e não pequeis. Se muitas vezes ocorre de haver ira em nossos sentimentos, mas essa ira não deve permanecer ao ponto de nos levar a pecar. Ele diz: não se ponha o sol sobre a vossa ira. O que ocorre no transcorrer do dia? Todo acontecimento, que muitas vezes são estressantes da vida, ele pode produzir um sentimento de ira em nossos corações. Mas ao encerrarmos o dia, antes do sol se pôr, nós temos que nos livrar dessa ira. Nós temos que nos aproximar do trono da santidade de Deus, para que Ele nos purifique novamente, para que o sol não se ponha e o pecado permaneça em nossos corações. Por que isso deve ocorrer? Ele diz: não deis lugar ao diabo. Porque se nós permanecermos com a ira em nossos corações, o diabo pode usar essa ira no nosso sono, causando-nos insônia, inclusive pesadelo. Então, não deis lugar ao diabo. Aí ele passa a ensinar algo sobre uma vida de honestidade, uma vida que possa nos levar à prática de boas ações. Ele diz: aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Então o apóstolo, ele diz: se você furtava, se você tinha o costume de se apropriar das coisas que não era seu, não faça mais isso. Trabalhe. Procure ser produtivo, fazendo com as mãos o que é bom, para que você também tenha o que repartir com aquele que tiver necessidade. Aí
Continuando falando sobre as boas práticas, ele diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que o ouvem. Existe cristão, amados, que muitas vezes se assenta naquela rodinha em que eles começam a contar as piadas cristãs. Ele diz: nós estamos contando piada gospel. E essas piadas que dizem ser gospel, ela pode se tornar palavras torpes, palavras que ofendam, que ferem o coração do seu semelhante. Então ele diz: não saia da vossa boca nenhuma piadinha, nenhuma palavra que não seja boa para promover a edificação, para que aqueles que te ouvem dê graça a Deus. Porque as pessoas que passam por você e vê você contando aquelas piadinhas, mesmo que não seja ofensiva, eles vão sair daí falando: olha, tá vendo aquele grupo? Eles dizem ser cristão, dizem ser servo de Deus, mas você ouviu as piadas que estão contando? São palavras torpes. Não está promovendo edificação, não está trazendo nada de bom para aqueles que te ouvem. E aquele que te ouve, em vez de dar graça a Deus, ele vai se escandalizar daquilo que você está falando. Continuando no versículo 30, ele diz: não entristeçais o Espírito de Deus, na qual está selado para o dia da redenção. Muitas vezes, amado, aquilo que nós falamos pode trazer tristeza ao Espírito Santo de Deus. O Espírito que nos selou, que nos carimbou como sendo propriedade de Deus. E muitas vezes nós entristecemos o Espírito, aquele Espírito que é a nossa proteção para o dia da nossa redenção, ele pode até se afastar de nós. Aí o apóstolo, no versículo 31, diz: toda amargura e ira e cólera, e gritaria e blasfêmia, e toda malícia, seja tirado de entre vós. Toda amargura. Eu já vi cristão com semblante amargo, cristão que não tem paz, que não consegue promover a paz, não consegue ver a felicidade de outra pessoa, porque tem amargura em seu coração. Já vi cristão irar, a ira muitas vezes levando a consequência desastrosa. Marido que muitas vezes fere a esposa devido à ira, a esposa que maldiz o seu marido devido à ira, levando a cólera. Já vi pessoas que são cristãos, que são testemunhos de Cristo, que são aqueles que deveriam promover a paz, praticarem discussão em voz alta, a gritaria, ofendendo ao outro, levando outras pessoas a blasfemarem contra a sua própria fé. E ele diz que tudo isso, toda amargura, a ira, a cólera, a gritaria, a blasfêmia e toda a malícia. Existe cristão malicioso, que você diz algo e ele entende diferente. Você diz uma coisa e ele interpreta outra com malícia. Leva, muitas vezes, a palavra da maneira como eles interpretam. São cristãos maliciosos. Tudo isso deve ser tirado de entre nós. Antes, diz ele no versículo 32, só para encerrar: antes sedes um para com o outros, benigno, misericordioso, perdoando-vos uns aos outros,
como também Deus vos perdoou em Cristo. Então nós temos que andar de uma maneira que possamos abençoar outra vida. Benigno, pessoas que abençoam outras vidas com seu gesto, atitude. Misericordioso, que socorre as pessoas que estão passando por luta, por privações, por necessidade, perdoando vós uns aos outros. Ah, o irmão Gregório me ofendeu. Eu não consigo mais nem olhar para a face do irmão Gregório. Eu suporto ele porque ele é obreiro, porque ele faz parte da minha comunidade. Ah, mas eu não me aproximo dele, nem para conversar com ele. Irmãos, se o irmão Gregório te ofendeu, muitas vezes ele nem sabe que te ofendeu, perdoa ele. É isso que a Bíblia diz. Se for necessário, converse com ele e diz para ele: irmão, você me ofendeu, eu estou ofendido com aquilo que você diz. A palavra que você dirigiu, me afetou, me entristeceu. E depois que você conversa com ele, se o irmão Gregório for humilde, ele vai te pedir perdão. Ou se ele for soberbo, ele vai dizer: eu mantenho minhas palavras. Então, aí você ore por ele, entrega ele na mão de Deus, que Deus irá agir na vida dele. E ele diz que devemos ser compassivo, ser misericordioso, porque da maneira como Cristo nos perdoou, também nós devemos perdoar os outros. É isso que o apóstolo Paulo nos ensina no livro de Efésios, no capítulo 4, do versículo 17 até o versículo 32. Que Deus vos abençoe, amados. Amanhã eu estarei comentando o capítulo 5, se assim Deus permitir, falando sobre sermos imitadores de Deus, como filhos amados, Pai Celestial. Em o nome do teu amado Filho, Senhor Jesus, eis-me aqui, Senhor, encerrando esta segunda parte, do pedacinho do Maná dos Céus, do capítulo 4 do livro de Efésios. Eu te peço, meu Deus, que coloque unção nessas palavras, que o meu irmão que ouvir esta mensagem, ele possa compreender que é o teu Espírito Santo que está usando meus lábios para falar, para trazer algo de alerta, para que a igreja se torne forte, vencedora em toda a etapa da vida. É isso que eu te peço e te agradeço, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém.